Meus queridos, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a liderança da igreja, os pastores e líderes, pela oportunidade que tem nos dado de estar servindo vocês às quartas-feiras. E, como eu falei para vocês, quem mais precisa dessa escola sou eu. Quem tem buscado edificação, quem tem buscado crescer durante os estudos pessoais sou eu. Durante a pesquisa e separação do material para entregar para vocês. E de todo o nosso coração, o que a gente espera é que esse material seja útil para cada um de vocês, para a edificação e o crescimento da igreja. Amém? Só um recado antes, a pedido da minha amada esposa. Meus queridos, nós trouxemos alguns livros novos, são títulos novos. Todos os livros, são 6 títulos novos, são do Puri Life nos Estados Unidos. Eu só peguei 2 aqui porque eu quero realmente dar ênfase na palavra. Mas vocês podem no final, lá do lado de fora, dar uma olhadinha, os livros estão lá. Esse aqui é o melhor livro de aconselhamento bíblico em distúrbios da sexualidade. No altar da idolatria sexual. 4,5 milhões de cópias vendidas no mundo. Ele já foi reimpresso mais de 1.600 vezes. Para vocês terem uma ideia, e tem abençoado. Eu sou um dos homens que foi alcançado por esse livro há 14 anos atrás. Esse livro aqui realmente tocou meu coração, me confrontou profundamente, me chamou para a luz. Então é um livro que realmente a ideia é abençoar você. E esse livro aqui eu acho que as esposas vão querer dar para os maridos, Irresistível a Deus. Como é que uma pessoa se torna irresistível a Deus? Sendo humilde. É um livro que vai falar sobre humildade e quebrantamento. Amém? As portas da graça de Deus são derramadas a partir do que, gente? A partir da nossa humildade. Enquanto ele resiste ao soberbo, ele concede graça a quem? Aos humildes. Diz a lenda, pastor Ana, que as esposas vão comprar hoje para presentear os maridos aí. Amém? Então são 2 livros aqui, dos 6, 6 títulos novos que vocês podem olhar lá e abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso ministério, tá bom? Vamos orar de novo? Eu vou só falar o título da ministração hoje. Hoje, intencionalmente, eu quero trazer uma das nossas aulas, de quarta-feira, para o dia de hoje. Nós estamos falando sobre vida cristã. E a ideia um dos temas importantes e relevantes da vida cristã é o quê? Identidade. Concorda ou não? Qual que é a nossa identidade, como cristãos? Qual que é o fundamento? Eu sei que é um assunto amplo, complexo. A ideia de hoje qual que é? Trabalhar um fundamento importante que foi perdido. E nós restabelecermos. E o nosso desafio sempre é o quê? A gente olha para a cultura, o que a cultura está oferecendo, e nós olhamos para o que a palavra de Deus e o reino de Deus estão oferecendo. Estão comigo aí? Vamos dar muito glória e aleluia hoje? Por favor. Por favor. Senão vai trocar a placa lá, pastor. Vai trocar a placa, tá bom? Então, identidade cultural versus identidade do reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós oramos assim, Pai, porque foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso, Pai, tudo que nós estamos fazendo, o motivo da nossa reunião, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa instrução, todo o nosso ser, Senhor, está sendo derramado essa noite aqui no Teu altar, Pai, para o louvor da Tua glória. Porque nós estamos reunidos, Pai, não em qualquer nome, mas em torno do nome que é sobre todo o nome. O nome que a partir do momento que nós estamos unidos a Cristo, se tornou um nome que nos identifica e que nos direciona. Afinal de contas, somos o povo que se chama pelo Seu nome. Que esse nome, Pai, é esse nome que nós invocamos essa noite. Toda a sua reputação, todo o seu poder, toda a sua autoridade. Que o Senhor venha nos revestir, Senhor, neste lugar. Do Teu poder, Pai, daquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Pai, que o Teu Santo Espírito ministre os nossos corações com liberdade esta noite. E que tenhamos corações abertos, Pai, quebrantados, humildes, revestidos, Senhor, da Tua humildade, da Tua santidade. Pai, em nome de Jesus, ministra os nossos corações. E que nós possamos acolher com alegria aquilo que o Senhor quer nos instruir essa noite. Pai, eu me coloco inteiramente em Tuas mãos, Senhor, pedindo a liderança do Teu Santo Espírito. Não confiamos
e não dependemos, Pai, de homens. A nossa dependência está no Senhor e pedimos a Tua direção. Abençoa o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Nós vamos fazer uma rápida leitura. A ideia não é nem aprofundar aqui no texto, mas a partir do que ele está falando aqui, né, o tema central dele, nós realizarmos realmente a nossa exposição e a nossa aplicação. Então, Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4. A santa palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Palavra do Senhor. Amém? Rapidamente, o que esse texto está nos falando? Ele está nos falando de uma nova realidade, ele está nos falando de uma nova vida. O que acontece conosco antes que esse evento maravilhoso aqui acontece? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Os nossos olhos estão vendados para a verdade e para a realidade de Deus. Basicamente, o que nós acreditamos? Que a vida é isso aqui, né? E que nós devemos realmente procurar criar e construir um paraíso terreno. Tentar atender os nossos anseios, tentar satisfazer o nosso coração, tentar buscar realidades à luz daquilo que nós conseguimos contemplar, mortos na nossa natureza. Mas essa nova vida, ela faz o que por meio da fé? Ela nos apresenta uma nova realidade. Algo que nós não conhecíamos, algo que nós não contemplávamos. A partir do momento que o sol da justiça, né, a luz da verdade, a verdadeira vida brilha em nossos corações, por meio de Jesus Cristo, o que acontece? Nós começamos a perceber que a vida não era aquilo que nós vivíamos. A vida não era aquela vida de pecado, de luxúria e de embriaguez que nós achávamos. A vida é algo muito maior e muito superior. Nós começamos a descobrir que há uma outra mesa da qual nós podemos nos alimentar. Nós começamos a descobrir que existe um conhecimento que vem de cima, que vem do alto. E justamente nessa união com Cristo, o que acontece? Os nossos olhos são abertos. Essa realidade nos confronta. E nós começamos a comparar a vida dele com a nossa vida. E o que a gente percebe? A vida dele, de fato, é a vida que vale a pena ser vivida. A vida dele. Quando você contempla a vida dele, você diz assim: eu desperdicei até hoje a minha vida. Vivendo de uma forma egoísta, vivendo de uma forma autocentrada, vivendo para as coisas do meu coração. E você começa a observar isso e ver que a vida dele de fato condenou a nossa vida. E o que acontece, como esse texto diz? A nossa antiga vida, ela morre nessa união. Porque ela foi condenada, ela não foi aprovada. Era uma vida reprovada diante da majestade, diante do Senhor. Amém, gente? Era uma vida reprovada diante do Senhor. E o que acontece? Nós morremos na nossa união com Cristo. Nós morremos por meio da justificação. E é muito interessante porque Deus simplesmente não pegou essa vida e ficou acusando a gente, atacando a gente, apontando o dedo para a gente. O que Deus fez? Ele perdoou em Cristo Jesus completamente a nossa vida anterior e a nossa vida antiga. Amém, gente? Eles não entenderam, pastor Arnaldo? Ele perdoou completamente. Nós fomos completamente justificados. Não, mas e aquela vez lá que, né, eu peguei aquele dinheiro lá da minha mãe, ou que eu fiz aquela coisa? Gente, se uniu a Cristo, você está completamente perdoado de todos os seus pecados. Lohane estava orando, né, mais cedo aqui, proclamando, né, intercedendo aqui por nós.
E ela falou sobre o sangue de Jesus lavar a gente. E é de fato isso que acontece. Então Paulo está reivindicando, né, trazendo essa realidade para nós aqui. Olha só, nós morremos na justificação e fomos ressuscitados na regeneração. Recebemos um novo coração. Um coração agora que conhece essa verdade, que se abriu na verdade para essa realidade e agora vai perseguir essa verdade de fé em fé, de glória em glória. Amém, gente? Então, esse texto, ele dá esse panorama. Então, essa nova vida se abre. Então, você tem um paralelo, a vida antiga e a vida nova. Só que a vida antiga, o quê? Cessou, acabou. É uma nova vida pulsando em seu coração. E aí, baseado nessa realidade, nessa verdade, eu quero trabalhar um aspecto aqui com vocês. Nós vamos olhar para o que a cultura oferece, porque olha só, eu estou falando com a igreja do Senhor. Eu estou falando com aqueles que nasceram de novo. Eu estou falando com aqueles que foram regenerados, justificados, né? Aqueles que receberam, né, a esperança da vida eterna. Mas o que tem acontecido com muitas igrejas do Senhor? Eles ainda têm acreditado nas mentiras que têm sido oferecidas pela cultura. Há mais ou menos 2, 3 semanas atrás, eu preguei sobre revolução afetiva. A sociedade hoje, ela está sendo movida por uma revolução. Não sei quantos de vocês lembram. A ideia dessa revolução qual que é? É hipervalorizar os nossos sentimentos e os nossos desejos. Qual que é a grande cilada? Qual que é a grande mentira? A grande mentira é: eu sou aquilo que eu sinto. Eu sou aquilo que eu desejo. E se eu não satisfaço o que eu sinto e o que eu desejo, é impossível para mim ser feliz, ou me realizar, ou ser autêntico, né? Buscando essa individualização. Todo o movimento relacionado e relativo, ideológico, político, social, educacional, de doutrinação, ele se move nessa realidade. Cara, você é o que você sente. Você precisa sentir essas coisas e hipervalorizar. E quando alguém se coloca entre você e os seus sentimentos, essa pessoa precisa ser o quê? Silenciada. Essa pessoa precisa ser calada. E essa revolução, ela entrou tanto no coração de várias pessoas, que esses grupos ideológicos, qual que é o movimento deles? Eles querem ocupar as estruturas de poder, para que eles possam mudar as leis, para que eles possam garantir não apenas que eles vivam aquilo que eles desejam, mas que externamente nós sejamos obrigados a concordar com aquilo que é uma grande mentira. Nesse sentido, você tem uma realidade, eu falei também rapidamente sobre isso. O direito afetivo, ele se estabelece. E quando o direito afetivo estabelece, nós caminhamos rumo a uma sociedade extremamente perigosa, em especial para mulheres e para crianças. Porque uma sociedade que defende leis e cria leis baseada em sentimentos e desejos individuais, ela se torna o quê? Uma sociedade que é contrária à coletividade e que é contrária a quê, gente? A verdade. Então todo esse movimento fez o quê, gente? A verdade ser colocada no banco dos réus. E o que está se tornando proibido? Falar a verdade. Nós estamos indo nessa direção ou não? Então, nesse contexto, olha só, vivemos numa cultura que deseja conformar a nossa identidade segundo o nosso desejo interior, exigindo que externamente as pessoas sejam obrigadas a nos afirmar para validar aquilo que estamos sentindo. Gente, eu vi um vídeo há mais ou menos 10 dias atrás. Um dos motivos pelos quais gera reflexão, eu não sei como é que vocês fazem a questão dos vídeos. Às vezes eu vejo um vídeo ou outro, né, que o pessoal me envia, e geralmente esses vídeos, eles provocam uma reflexão. Às vezes a gente está só passando tela mesmo ali, mas o legal é você fazer uma reflexão naquela realidade. E qual era a situação? Era um rapaz que
se autodetermina a mulher, e ele colocou silicone, ele mudou o corpo dele, ele mudou as vestes dele, ele toma hormônio com relação à voz dele, e ele foi numa loja, né, comprar roupas femininas. E uma mulher, uma vendedora, atendeu esse jovem. E o que aconteceu? Tudo estava caminhando em paz, até o momento que ela chamou o rapaz de ele. E o que aconteceu, irmãos? Toda a feminilidade sumiu. Porque o homem ali dentro veio para fora e uma mulher foi oprimida, humilhada publicamente e execrada por alguém que se dizia mulher, mas não é. Vocês estão entendendo? Qual que é o contexto aqui? É um jovem que entende que dentro dessa revolução afetiva, ele concorda com esse movimento, que a identidade dele está fundamentada nos seus sentimentos e nos seus desejos. E é esse o resultado. E essa crença, ela é tão forte no coração dessa geração que está chegando agora, que, de novo, eles estão indo para as estruturas de poder, mudando toda a legislação, para que a mentira que eles acreditam sufoque a verdade e nós sejamos escravos da mentira e não mais da verdade. Entendemos aqui? Então, existe esse movimento, existe essa realidade, existe isso está acontecendo. E qual que é a tendência? É essa pressão aumentar, ok? É essa pressão aumentar. Por fim, qual que é a tentação? E aí eu quero chegar na tentação para entrar de fato naquilo que eu quero gastar mais tempo hoje. A grande tentação da igreja qual que é? É que muitas igrejas estão se rendendo a essa realidade e não apenas isso, eles estão moldando o relacionamento deles com Deus a partir dessa premissa. Qual que é a grande mentira aqui entre tantas? É que Deus existe para realizar os meus desejos, me dar mimos, me dar presentes. E quando Deus não faz isso, o que acontece? Eu saio da igreja, eu vou embora, o pastor é mau, a igreja é má e tem um dedo apontado para Deus. Isso é muito perigoso porque uma sociedade afetiva é uma sociedade imatura. Uma sociedade afetiva é uma sociedade imoral. Uma sociedade afetiva é uma sociedade violenta. Porque quando o meu direito individual, que eu, sendo mais forte, quero impor sobre você, não é atendido, eu prendo você, eu processo você, eu humilho você nas redes sociais, na mídia, em todo lugar. Eu te oprimo de todos os lados, eu esmago você, até que você se renda, à minha vontade. Gente, vocês acham que isso é novo? Vocês se lembram de uma estátua de ouro, onde todos eram obrigados a se curvar? A pergunta é, que igreja nós seremos? Os que se curvam a essa realidade? Ou aqueles que estão dispostos, se preciso for, a ir para uma fornalha de fogo, acesa 7 vezes mais? Aleluia! Agora que é a hora do glória, gente. Estamos entendendo, amados? Precisamos fazer essa reflexão. Precisamos fazer essa reflexão. Mas essa é a realidade que o mundo tem proposto. Mas, pastor, como é que a gente pode se defender disso? Olhando para uma outra realidade. E de novo, gente, olha só. Eu tenho essa realidade que eu apresentei para vocês e eu tenho uma outra realidade. As duas não são verdade. Uma é a verdade e a outra é mentira. A pergunta que vale é, até quanto nós estamos dispostos a ir, a defender aquilo que é verdadeiro? Amém?
Esse é o ponto. Então vamos lá. Isso, a identidade cultural. Vamos agora olhar para a identidade do reino de Deus. Quais são os princípios, quais são os fundamentos, como é que ela se estabelece, ok? Vocês vão comparar as duas realidades. Eu falei de uma, eu fui tendencioso, lógico, mas vocês vão ouvir a outra e vocês vão decidir qual que é a verdadeira. E nós vamos decidir qual delas vamos abraçar. Amém? Quando você pensa em reino de Deus, gente, para qualquer assunto, para qualquer situação, para qualquer circunstância, você sempre tem que considerar 3 etapas: criação, queda e redenção. A Bíblia, ela vai explicar a história da humanidade à luz desses 3 pontos. E olha que ainda tem a glorificação. Mas nós vamos trabalhar esses 3 pontos. Então, quando você pensa em identidade, você olha, quais eram os fundamentos da criação, quais foram os efeitos da queda e o que foi redimido em Cristo Jesus para que nós possamos viver essa realidade. Então, eu dividi essa parte aqui nesses 3 aspectos. Vamos lá, com relação à criação, nossa identidade não vem dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. Porque o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9, Provérbios 23:4. Só dá uma lida depois lá. Então, a nossa identidade, ela vem onde, gente? Da verdade de Deus. A verdade, né? A nossa identidade, ela vem da verdade. E quando é que essa verdade, ela vai expandindo? Ela vai crescendo no nosso coração, na medida que nós nos relacionamos com Ele. Na medida que nós temos comunhão com Deus. Na medida que o meu relacionamento com Ele começa a se aprofundar, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Por quê, gente? Nós fomos feitos por Deus de forma única e espetacular. Deixa eu só separar uma coisa aqui. Quando eu falo de identidade, gente, existem questões muito particulares e pessoais relacionadas a cada um de nós. Amém? Deus nunca quis que todo mundo fosse o quê? Um robozinho igualzinho a todo mundo. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando da essência, eu estou falando do fundamento. Até para que você se descubra individualmente, para que você possa cumprir o propósito de Deus dentro dessa realidade. Amém? Estamos combinados aqui? Eu não estou falando algo para vocês serem tudo um robozinho, não. Senão a vida ia ser muito chata. Não é não? A vida ia ser muito chata. O legal é o seguinte, a beleza de Deus, ela se manifesta nisso aqui, ó. Nessa diferença, nessa multiforma graça de Deus, nessa diferença que nós temos, um mais alto, um menor, um mais fofinho, um mais magrinho, né? Um mais branquinho, um menos branquinho, assim vai, toda essa, cara, isso é lindo. Essa uniformidade, essa diferença, ela revela a bondade de Deus e a diversidade de Deus. Então a beleza de Deus, ela se manifesta onde? Na diversidade. Mas não como eles falam lá fora, é noutra diversidade, para a gente avaliar. Então, ó, nós fomos feitos por Deus de uma forma única e espetacular. A sua imagem e semelhança moral, para um relacionamento profundo e intenso de amor com Ele e com a família do céu. Se você tem uma dúvida, olha só o que está escrito lá em Salmo 139, 13 e 16. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Pegou aí? Pegou? Sabe o que isso significa, meus irmãos? E aqui eu queria que vocês gravassem isso. Por favor, grave isso que eu vou falar para vocês. A nossa identidade, a partir dessa premissa, ela não é construída em nós mesmos. A nossa identidade, ela é recebida
como uma dádiva de Deus. Quem sabe quem você é, não são seus sentimentos e desejos, ainda que sejam importantes. Quem sabe quem você é aquele que na eternidade já pensou em você, gerou você no seu coração, antes de você ser formado. Aleluia! Glória a Deus! Paz, isso é bom demais, gente. Isso é muito bom. Então, nossa identidade nos é dada a partir dos propósitos eternos de Deus. Gente, sabe uma coisa que é curadora? Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, eu sou fruto de um estupro, eu sou fruto de um adultério, eu sou fruto de uma tentativa de aborto. E aquela pessoa cresce acreditando numa mentira a vida inteira. E quando essa pessoa vem e ela traz essa mentira, o que a gente faz? Confronta a mentira, estabelecendo a verdade. Falei: não, senhor, não, senhora. Você não é fruto de adultério. Você foi gerado e criado nos propósitos eternos de Deus. Antes de todas as coisas, você foi gerado em amor. Você foi gerado de forma intencional. Ainda que um ato de violência por conta da queda e do pecado tenha sido acontecido, você foi gerado e projetado em amor. Amém, gente? Cura ou não cura o nosso coração? Transforma ou não transforma? A verdade, gente, ela cura. Então, o propósito de Deus é que vivamos, preste bem atenção, quando é que essa identidade ela é conhecida? Quando é que eu conheço mais sobre mim? Olha só, quando eu vivo um relacionamento profundo com Deus. E é esse relacionamento com Deus que nos molda, que nos transforma, que muda de fato a intenção do nosso coração. Quando nós nos alimentamos desse relacionamento. Eu já falei para vocês, o centro da vida cristã é o quê? A vida de Cristo. Mas qual é o centro da vida de Cristo? O relacionamento dele com o Pai. Que ele nos devolveu. Que ele nos restituiu. Para que nós possamos viver com toda a intensidade que essa dádiva merece de cada um de nós. Amém? Nesse sentido, nossa identidade ainda está sendo revelada. Olha que interessante. Ela ainda está sendo formada em cada um de nós, na medida em que nos relacionamos com Ele. E o que vai trazendo luz sobre essa identidade? O que vai trazendo luz sobre essa realidade? É que nesse relacionamento eu me conecto diretamente com o que, meus irmãos? Com o amor de Deus, com a bondade de Deus, com a fidelidade de Deus, com a compaixão de Deus, com a misericórdia de Deus, com toda a generosidade e abundância de Deus. Vocês se lembram da aula de 2 semanas atrás? De que Jesus se alimentava? Da bondade de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, de eternidade em eternidade. Cadê o aleluia? Pastor, a gente tem que treinar melhor. Então veja bem, existem outros elementos relacionados à identidade. Cultura, né? Essa questão onde você nasceu,